Eu penso que aqui é o coração do início do destravamento do problema. Porque, obviamente, quando se constata que uma sociedade como a brasileira, e não é a única no mundo, várias sociedades semiperiféricas, não conseguem se desenvolver por meio da sua burguesia nacional, porque as burguesias nacionais semiperiféricas têm interesse próprio em manter a situação como está, e também têm interesse jungido ao interesse do imperialismo. Isso não é para jogar a toalha, muito pelo contrário, isso é para pegar a toalha e então dizer que o problema não é tentar mais uma vez a quadratura do círculo, o problema é fazer o que dá certo. Por que a China, sendo a China, destravou o seu crescimento econômico? E não é um crescimento socialista, não é um crescimento deste nível, é capitalista. Mas por que ela fez isso? Porque ela fez uma revolução socialista lá na primeira metade do século XX. Então, é só com isto que destrava a estrutura social existente, que quebra uma burguesia estruturada nos piores níveis possíveis, que organiza as massas, que mobiliza ideologicamente. A China fez a revolução cultural, a China fez um exército nacional vermelho em defesa dos seus padrões. Na China, falar em socialismo não é uma vergonha. As pessoas podem até discutir, e eu próprio discuto, o que é o que eles chamam de socialismo. A questão é que a palavra socialismo não é um anátema. Para nós é. Então, enquanto nós não temos esta mudança, esse destravamento, nós não começamos um processo como tal. Dá dó de ver uma série de indústrias aí podendo surgir e vão surgir, e daqui a pouco todas elas vão para o buraco novamente. A indústria da construção dos estaleiros, da construção de navios no Brasil, ela voltou nos governos Lula e Dilma. E tudo isso acabou. Então dá dó ver novamente isso começar para acabar daqui a pouco. E vai acabar, se a estrutura é esta. Como é possível não ter essa estrutura? Essa estrutura pode não ser assim se nós temos mobilização social para lutar por outra estrutura. Então a mobilização não é que ela é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Ela gerará uma força de massas em sentido contrário àquele sentido da dominação hoje presente. Qual é o problema central? O problema central é que o Brasil, a estrutura governamental do Brasil de esquerda, ela é posta, ela é assentada para evitar o conflito. Então, nesse sentido, há um problema atávico aqui. Nós, com esta lógica que anima a esquerda do Brasil, desde a década de 80 até hoje, esta lógica evita a todo custo qualquer tipo de conflito. A esquerda que gostava de conflito é a esquerda antes da ditadura militar ou que enfrentou a ditadura. Marighella, Lamarca, certas frações comunistas, porque outras achavam que era gradualismo e só no futuro que daria certo, e até mesmo certas frações do trabalhismo, porque também não foi o trabalhismo inteiro, mas o brizolismo na década de 60 era de enfrentamento, enfim, campanha da legalidade e outros mais. Então eu diria que houve setores de enfrentamento, eles arrefeceram, ficaram minúsculos. Não é que não haja ninguém hoje que propugna isso, é que a expressão social desses setores é muito pequena. O majoritário da esquerda é a paz, é o domínio conforme o capital bem assentado. Então esta lógica, ela não consegue sair do lugar. Por que há um problema de comunicação no Brasil? Por que mesmo o ministro da Comunicação Social vai a público e fala contra a maior emissora de televisão do Brasil, e isto é um pronunciamento ético, honrado, de posição, mas no estrutural não sai do lugar? Porque para sair do lugar tem que ter todo um plano de enfrentamento social, todo um plano de conflito social para destravar esse nó. Só que esse plano de conflito social é um plano geral, então ele não pode surgir, porque se é uma estrutura de esquerda para o apaziguamento, não pode falar colocando o dedo na ferida. Porque falar colocando o dedo na ferida, o segundo passo depois de falar é agir. Enquanto me permitam dizer aqui, porque, Leonardo, há uma boa notícia do dia não, mas da semana, que é o peso que o 247 tem no Brasil em termos de esquerda. Então eu quero poder fazer aqui um elogio ao Leonardo e a todas e todos que acompanham, que trabalham no 247. Eu que há anos estou aqui fazendo reflexões mensais, enfim, e sempre sonhando os projetos do 247. O 247 é o órgão mais expressivo da esquerda. E por que não há uma estrutura pela qual o 247 possa ser, ali está a notícia, inclusive, por que daqui não sai mais? Exatamente porque sair mais é mudar a estrutura social. Só que para mudar a estrutura social precisa disso. Precisa de mídia massiva, precisa de alcance maior. Só que isso também só pode existir se o discurso for conflito e não for concórdia. Porque se o discurso for concórdia, não tem o que fazer. Se é concórdia, fica ao meio de comunicação como está. Se é conflito, eu vou virar a estrutura que está aqui, eu vou fazer outra. Então, enquanto não houver uma fala de conflito e enquanto não houver uma posição ideológica crítica de esquerda efetivamente, não apenas liberalismo, mas de aproximação de um horizonte de mundo socialista, não destrava essa mudança social. E, Leonardo, querido, eu quero inclusive lembrar aqui
que o jogo, por melhor que ele seja feito em termos de neoindustrialização, em termos de melhorias pontuais aqui, ali, acolá, e tudo isso é bonito, tudo isso fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. Você próprio disse isso. Eu tento uma nova industrialização, daqui a pouco vão quebrá-la novamente, virar um golpe daqui a pouquinho. Resta um pouquinho disso. Abrir uma avenida para levar até a indústria, lá no final da cidade. Essa avenida que foi aberta e foi asfaltada já é um benefício de alguma maneira. O problema é vivemos dessas migalhas, porque para abrir uma avenida e asfaltar, para o povo poder depois andar, não precisava disso. Precisava de uma economia bem assentada, uma economia destravada, uma economia autônoma, soberana. Então não preciso fazer um processo de voo de galinha para restar uma coisinha. Podia fazer um processo pleno para fazer não só uma avenida asfaltada, mas para fazer trem-bala, ligando Belém do Pará a Porto Alegre. Então eu tenho que pensar grande, não só num resto de avenida asfaltada. Para que tudo isso aconteça, a mobilização social tem que vir por um ângulo de enfrentamento do capital. Só que qual é o problema? O problema é que o Brasil é exatamente similar, nos termos de esquerda, ao que é a esquerda dos Estados Unidos. Joe Biden também fez o mesmo plano que o Lula está fazendo aqui de neoindustrialização, de retomada da economia estadunidense. Só que, exatamente como o Lula, assentado numa plataforma neoliberal, ou seja, as empresas são privadas, não há empresa estatal, não há uma dinâmica produtiva fundamental, uma dinâmica financeira. Resultado, o Joe Biden fez a economia estadunidense andar bem nesses 3 anos. Não há o que salve Joe Biden, porque o povo está ideologicamente pelo plim-plim dos Estados Unidos. Não faz plim-plim, mas é o equivalente lá à Fox News e outros mais. Resultado, o povo inteiro vota no Trump, mesmo que o Biden tenha feito um processo de industrialização dos Estados Unidos. Então, no final das contas, a industrialização do Brasil pelo Lula dá igual à industrialização dos Estados Unidos pelo Joe Biden, se não vem acoplada a um processo de luta social e de mobilização ideológica. O problema não é não fazer esse plano de industrialização. O Biden fez por lá, só que com uma estrutura social toda assentada em divisões como quem é de Deus é republicano, quem não é do demônio é democrata, em gente que passa fome e fica escutando todo um progressismo que não lhe entrega comida. Não adianta pensarmos nós que essa pessoa vai olhar para o bom plano do Joe Biden e vai dizer: o Joe Biden tem uma política para fazer com que volte a economia estadunidense a crescer. A política única para os Estados Unidos é acabar com o neoliberalismo nos Estados Unidos. Só que essa política é praticamente impossível, dada a estrutura econômica dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden enxuga gelo, o Trump também enxuga gelo, porque o Trump promete a América para os americanos e não tem o que entregar. Porque, no final das contas, o pobre americano passa mais fome, eventualmente, com o Trump do que com o Biden. No entanto, eu estou dizendo aqui, como passa mais fome, obviamente, com o Bolsonaro do que com o Lula. Isso é uma obviedade. No entanto, estou dizendo, se nós não destravamos esse processo, nós ficamos como ficamos. O Biden fez o mesmo que o Lula vai fazer e nada aconteceu. O Lula está num processo de neoindustrialização e ainda assim o pobre do Brasil continua bolsonarista. Não mudou uma vírgula da ideologia, porque se eventualmente falarem para ele que tem um emprego numa indústria, quem explicará para ele a causa do emprego é o WhatsApp, a Globo, a rede social, o pastor e o padre e o líder religioso. Ou seja, de que adianta fazer tudo isso sem luta ideológica? Nós estamos fazendo mais uma vez um voo de galinha.